Paz do Senhor, meu irmão querido, minha irmã querida, seu amigo aqui, o irmão e presbítero Marcelo Assis, trazendo uma mensagem do coração de Deus direto para o seu coração. E a gente vai falar aqui hoje do recomeço de Deus. Nosso Deus é um Deus de recomeço. E Deus sempre ele recomeçou. Começou lá em Gênesis, né, no capítulo 1, criando o céu e a terra. E lá no capítulo 16, Deus chamou o Noé e disse para Noé que ele estava triste com a terra, porque o povo estava desagradando, entristecendo a ele. E Deus disse que iria destruir, mas não iria destruir tudo, ele ia manter o Noé, seus filhos, sua esposa, suas noras. Por quê? Porque Deus queria, na verdade, não era destruir, ele queria recomeçar, porque Deus é um Deus de recomeço. E aí Deus permitiu que o Noé e sua família entrassem na arca, a terra fosse destruída. Depois ele abriu a porta da arca e recomeçou tudo com Noé. Noé, os filhos de Noé, seus descendentes tiveram filhos e filhas e cresceram e multiplicaram. E depois o povo desagradou a Deus novamente e Deus se entristeceu mais uma vez, mas ele não desistiu não, ele disse: eu vou recomeçar. E recomeçou com Abraão, chamou Abraão e disse: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e vai para uma terra onde eu te mostrarei e te farei uma grande nação. E Abraão fez assim como Deus mandou e recomeçou para que aquela grande nação fosse formada. E o povo, Deus chamou Abraão, Abraão teve o Isaac, né, que foi seu descendente, e o Isaac teve o Jacó, que foi descendente de Isaac, e aí Isaac e o Jacó teve 12 filhos, e desses 12 filhos, um foi parar lá no Egito, José lá no Egito levou o povo de Israel todo para lá, e o povo, depois de um tempo, com os faraó novo que nasceu, que não conhecia o José, o povo começou a sofrer na mão desse faraó e o povo ficou chorando, triste, né, porque era maltratado, massacrado, e Deus ele não parou não, ele chamou Moisés e disse: Moisés, vai lá e liberta aquele povo da mão de faraó e da terra do Egito, tira ele de lá porque eu quero recomeçar. Deus é um Deus que começa novamente sempre, ele sempre recomeça. E ele recomeçou com o Moisés. Moisés tirou o povo daquela terra do Egito, guiou o povo pelo deserto, e na hora de passar para outra banda, o Moisés ele fez alguma coisa que desagradou a Deus. Ele bateu numa pedra que Deus mandou ele só tocar. E Moisés parou por ali, e o Josué ele recomeçou a partir dali, e ele passou o povo para outra banda e recomeçou ali do outro lado, conquistando, destruindo Jericó, destruindo as muralhas de Jericó, conquistando outros povos, e recomeçou aquela conquista toda para que Deus cumprisse o que tinha prometido desde lá de Abraão. E o Josué ele guiou o povo, orientou o povo, foi líder daquele povo durante um bom tempo. Depois do Josué vieram os juízes, né, que governaram o povo. Né? Quando ele morreu, Deus não parou não. Deus disse: não, agora eu recomeço com os juízes. Deus mandou juízes para governar o povo, e veio um juiz e o povo desagradava, agradava a Deus, o outro desagradava, o outro agradava, até que Deus chegou no Samuel. Samuel foi o último juiz que julgou o povo com justiça, com equidade, com retidão, e até que chegou um momento que o povo disse: nós não estamos mais satisfeitos com o juiz, queremos rei agora. E Deus falou para Josué: Josué, não fique triste não, porque eles desprezaram foi a mim, não é você não. Mas tudo bem, eu recomeço com o rei. Todo mundo tem um rei, eles querem um rei. A gente recomeça agora com o rei. E, e aí Samuel consagrou Saul, né, como rei. Saul mais tarde desagradou a Deus e Deus levantou Davi, e Davi recomeçou, né, a obra que Deus queria, e Davi agradou a Deus, foi segundo o coração de Deus, e teve o seu descendente, o Salomão, que continuou, fez aquele templo maravilhoso onde o povo adorou a Deus, a glória de Deus foi derramada. E em seguida veio o filho de Salomão, né, o Roboão, que aí desagradou a Deus, desagradou também ao povo, cobrando impostos altíssimos, apertando o povo. E aí o povo acabou se dividindo entre o rei Roboão e Jeroboão, né? 2 tribos com Roboão e 12 tribos com Jeroboão.
E aí um rei vinha e agradava a Deus, o outro vinha e desagradava, e Deus mandava os profetas, aí Deus levantou o Jeremias, primeiro na verdade o Isaías, depois Deus levantou o Jeremias, que a gente conhece bastante aquela passagem que Deus disse: Jeremias, o que é que você está vendo? Ele disse: estou vendo uma vara de amendoeira. E Deus disse: isso mesmo, velo pela minha palavra para cumprir. Ele queria dizer, assim como a amendoeira, ela renasce todas as vezes que existe uma devastação, ela é a primeira a nascer, a crescer novamente, depois que tem uma grande destruição, uma grande devasta, assim também sou eu. Toda vez que tiver, Jeremias, uma grande destruição, eu recomeço, mesmo que o povo tenha entristecido, mesmo que o povo tenha me desagradado. Se o povo quiser, eu recomeço. Depois na casa do oleiro também, quando o vaso se quebrou na mão do oleiro, que o oleiro consertou, Deus disse: Jeremias, eu posso fazer assim também com o povo, eu posso recomeçar, mesmo que esteja como um vaso quebrado, eu recomeço novamente se o povo quiser. E depois lá com Ezequiel no vale de ossos secos, quando Deus perguntou a Ezequiel: Ezequiel, pode esses ossos reviverem? Ezequiel respondeu: Deus, tu sabes que humanamente não, mas para ti aí pode sim. E quando ele profetizou, os ossos reviveram e formaram um grande exército. Deus querendo dizer assim, de Jeremias: ainda que o povo esteja entristecendo, esteja me desagradando, eu posso recomeçar, ainda que esteja como um vale de ossos sequíssimos, sem vida, ainda que tenha perdido tudo, acabado com tudo, destruído tudo, eu posso recomeçar. E Deus é um Deus assim que ele recomeça. E aí Deus foi levantando os profetas, levantou, e além dos profetas, ele levantou lá o Neemias, né, que Neemias falou com o rei, mesmo sendo copeiro, ele falou para o rei que precisava ir na terra dele, e ele foi lá e reconstruiu o muro que estava derrubado e as portas que estavam queimadas a fogo. Deus querendo dizer: eu posso reconstruir pela mão de um homem, eu posso recomeçar pela mão de um homem. Está tudo destruído, tudo devastado, tudo acabado, mas eu posso recomeçar. Mas na frente Deus levantou o profeta Ageu e disse o seguinte: a glória do primeiro templo foi muito grande, mas a glória dessa última casa será maior do que a primeira. Deus queria dizer: eu vou recomeçar, e vou recomeçar de uma forma muito maior, porque eu sou o Deus do recomeço. E depois que passaram o período dos reis, o povo entristeceu muito a Deus, e Deus ficou um tempo sem falar nada, ficou um tempo quieto, onde os gregos dominaram sobre os judeus, sobre toda a terra. Depois vieram os generais, né, os generais que eram governados por Alexandre o Grande, o grego, e dominaram. Depois vieram outros que dominaram também, e por fim veio o domínio de Roma. E no domínio de Roma, Deus disse: eu vou recomeçar, mas agora eu vou recomeçar de uma forma muito maior. E aí Deus chamou uma virgem e disse que ela daria a luz a um filho, e o nome dele seria Jesus. Querendo dizer assim: olha, Maria, eu vou recomeçar. Mesmo eu tendo passado 400 anos sem falar nada, mesmo o povo estando me desagradando, mas eu vou recomeçar do zero, mas eu vou recomeçar agora com o meu filho, porque eu quero que o povo saiba que eu sou um Deus do recomeço. E Deus recomeçou com Jesus, e Jesus aqui na terra recomeçou a vida de várias pessoas. Tinha um cego que nunca, o cego de Jericó, que Jesus chamou ele e disse: você quer ver? Então veja. O outro, um aleijado, ele perguntou: você quer andar? Então ande. Aí uma mulher que tinha 12 anos sofrendo com fluxo de sangue, a gente conhece bem essa história, e ela tocou em Jesus, e Jesus recomeçou a vida dela. Então Jesus recomeçou a vida de muita gente. Vinha uma viúva para enterrar o seu filho, né, com aquela história ali, já tinha encerrado, já era viúva, não tinha o marido, agora perdeu o filho, e aí acabou a história, acabou a vida daquela mulher. Mas Jesus disse: eu vou recomeçar. E tocou no esquife ali e ressuscitou aquele menino, porque ele é o Deus do recomeço. Por fim, mataram Jesus, né? Crucificaram, como a gente já sabe. Eu vou tentar ser mais rápido para a gente resumir, para não gastar muito tempo. E crucificaram Jesus e acharam que agora é o fim, terminou tudo. Mas no terceiro dia, Jesus disse, foi lá no inferno, tomou a chave
do inferno e da morte da mão do diabo e voltou e disse: eu estou aqui para recomeçar. E ele vai recomeçar tantas vezes forem necessários na sua vida e na minha vida. Lá no livro de Apocalipse diz assim: vi novos céus e nova terra, porque as primeiras coisas já são passadas. Ele queria dizer assim, ó, aqui está recomeçando tudo novamente, porque ele é um Deus do recomeço, do início até o fim. Na nossa trajetória ele recomeça. Talvez você esteja com um casamento acabado, destruído. Deus pode recomeçar a sua vida com seu cônjuge. Se já acabou, já não tem mais jeito, já foi embora, o outro já não quer mais, Deus pode recomeçar também, mesmo dessa forma. Porque Deus é um Deus que recomeça, Deus começa coisas novas, mesmo que nós tenhamos perdido tudo. Deus recomeça o relacionamento com o seu filho, Deus recomeça o relacionamento perdido com seus pais, Deus recomeça todas as coisas, Deus recomeça os seus sentimentos, Deus recomeça na sua vida financeira, Deus pode recomeçar tudo aquilo que teve um fim. Se teve um fim, já é o momento de Deus recomeçar. Por isso não se preocupe, não desanime, não pense que o fim é e que no fim já acabou tudo, não. O fim pode ser o recomeço de Deus para a sua vida. Acabou o casamento? Deus pode recomeçar. Acabou, o filho foi embora, se envolveu no mundo de drogas, de prostituição, se envolveu no mundo que desagrada a ele. Deus, ele pode recomeçar. Acredite, Deus não é um Deus que para no tempo. Deus não é um Deus que ele simplesmente abandona a gente porque nós somos frágeis, porque nós entristecemos, porque nós pecamos, não. Todas as vezes que Deus dá aquela parada, Deus deixa às vezes até sofrer alguma luta, alguma decepção, é porque Ele quer que a gente pare e lembre que Ele pode recomeçar. E eu quero profetizar hoje para você que está me ouvindo, o recomeço de Deus para a sua vida, no nome de Jesus. Um forte abraço do seu amigo Marcelo.